O que é notícia nesta edição? Wilson Lima se reúne com o ministro da Saúde e trata de estratégias para vacinação contra a Covid-19 no estado. Amazonas registra 938 novos casos de Covid, total de infectados passa de 152 mil. Quinta turma do STJ rejeita 7 recursos de Lula envolvendo as operações Lava Jato e spoofing. Governo anuncia compra de 46 milhões de doses da vacina chinesa produzida em São Paulo. Comércio global cai em todo o mundo, exceto na China. Irlanda é o primeiro país europeu a retornar ao lockdown. Mulher é violentamente espancada pelo ex-marido que não aceita a separação. Motorista de aplicativo morre após colidir contra a traseira de ônibus no bairro da Paz. Morre motorista de aplicativo brutalmente agredido por assaltantes. Homem é morto a golpes de faca na Major Gabriel. Em acerto de contas, presidiário do semiaberto é executado pelos matadores da motocicleta na Cidade de Deus. O Jornal da Manhã, 71 anos no ar, começa agora. 5h34. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. O dia fica nublado a parcialmente nublado, com chuva em áreas isoladas, prevê o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia. Pode chover até 90 milímetros até o final de semana, prevê o Instituto Nacional de Meteorologia. O Climatempo fala que é de 90% a probabilidade de chover hoje 10 milímetros e que a temperatura máxima será de 32 graus. A madrugada termina com 24,5 graus de temperatura e 77% de umidade no ar. Os ventos estão calmos com 6 km/h de velocidade. É quarta-feira, 21 de outubro. Chegamos aos 294 dias do ano e faltam 72 para terminar 2020. Dia de Santa Úrsula e companheiros. Também é o dia do contato publicitário. Dia do securitário. Dia Internacional da Mulher Maravilha. Dia da maçã. Dia da iluminação. Dia do podcast. Dia do ecumenismo. E o Dia Nacional da Alimentação na escola. Esta é a edição 84.884 do Jornal da Manhã. O Rio Negro subiu mais 1 centímetro e na leitura de ontem seu nível em relação ao mar era de 17 metros e 3 centímetros. São normais operações de pousos e decolagens nos aeroportos Eduardo Gomes e o militar de Ponta Pelada. 5h36. Local. Sejam todos bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, Sonoplança Itamar Jardina e bom dia ao repórter Alberto Pellegrini. Bom dia Paulo Guerra, bom dia Itamar Jardina, bom dia Eduardo Silva e bom dia você ouvinte do Jornal da Manhã. Pellegrini, ontem você já anunciava a morte de uma motorista que colidiu com a traseira de um ônibus e aquele motorista que havia sido também de aplicativo, que havia sido assaltado no domingo e foi encontrado em um ramal, morreu ontem à noite e hoje os motoristas de aplicativo farão uma carreata, Pellegrini. Farão sim, Paulo Guerra, para pedir a diminuição, pelo menos, dessa grande violência que vem acontecendo contra os motoristas de aplicativo aqui em Manaus. Praticamente todo dia tem assalto, Paulo Guerra, praticamente todo dia tem um motorista apanhando, tem motorista vítima desses bandidos em Manaus. Pra você ter uma ideia hoje, Paulo, hoje nós teremos aí o enterro, da Dani que morreu aí nesse acidente e também teremos aí o velório, e o enterro também daquele rapaz que foi brutalmente agredido lá no ramal do Brasileirinho, o José Carlos, e teremos também aí o enterro dele hoje, Paulo. 2 motoristas de aplicativo, um está internado também no hospital devido a pancadas que recebeu de bandido, e nós temos informação que agora, nessa madrugada, um outro motorista de aplicativo foi vítima de bandido. Pellegrini, um homem morreu a golpes de faca nesta madrugada na Major Gabriel, já tem mais informações? Pois é, Paulo Guerra, o Departamento de Perícia Técnica Científica trabalhando nesse momento, a Avenida Major Gabriel, área central da cidade, onde esse homem recebeu as facadas. A Delegacia de Homicídios e Sequestros também está trabalhando no local, Paulo, para trazer daqui a pouco aí mais informações em relação a esse crime. Como é que está o tempo nesse instante, Pellegrini, aí onde você está? Nublado, Paulo, inclusive em áreas isoladas já choveu um pouquinho, como foi o caso do bairro Cidade do Leste, também o bairro Nova Vitória, por onde cortamos caminho para chegarmos até a sede do Instituto Médico Legal. E em toda a Zona Norte, em toda a Zona Leste, o tempo está nublado. Pellegrini, até daqui a pouco.
Quando voltaremos, Paulo Guerra, com essas e outras informações. 5h38 em Manaus. O Departamento Estadual de Trânsito anunciou ontem 3 mudanças no atendimento ao usuário. O início do pagamento das taxas em novos bancos, o agendamento com acesso por QR Code e o pagamento da taxa de exames médicos direto nas clínicas credenciadas. A partir de agora, as pessoas que usam os serviços do órgão podem pagar as taxas em mais de uma instituição bancária. O Detran atualmente emite 150 mil boletos por mês. Caixa e Bradesco são os primeiros bancos a operar. Banco do Brasil e Santander começam ainda nas próximas semanas. Eles estão finalizando o processo de integração e comunicação sistêmica com o processamento de dados do Amazonas Prodan, conforme o órgão. Com os 4 bancos operando, os usuários do Detran irão contar com mais de 2.000 pontos de atendimento entre caixas eletrônicos, agências físicas, correspondentes bancários e lotéricas em todo o estado. Isso sem contar com o serviço de internet banking. Moradores dos núcleos 4 e 5 da Cidade Nova estão pedindo à concessionária de energia elétrica que resolva a situação destes núcleos habitacionais no que diz respeito ao fornecimento de energia elétrica. Segundo os reclamantes, praticamente todo dia o fornecimento de energia é interrompido sem aviso prévio e sem previsão de volta. O problema maior acontece pela madrugada, quando o fornecimento é interrompido por 2 ou 3 horas seguidas. E o que antes só acontecia à noite ou madrugada, agora está sendo verificado também durante o dia. As autoridades responsáveis pela fiscalização da prestação desse serviço devem tomar uma providência urgente, segundo ele. O Hospital e Pronto-Socorro da Zona Norte, o Delfim Aziz, mudou a sistemática de apresentação dos boletins diários dos pacientes com Covid-19. Pelo menos é o que afirmam pessoas que têm parentes ali internados. E para evitar aglomeração e maior disseminação da doença, o boletim agora é enviado para o celular de algum parente do paciente. Acontece que nem sempre esse boletim chega e quando alguém liga para o número fornecido para contato pelo hospital, ninguém atende, ou a ligação cai antes que se consiga alguma informação. A sugestão oferecida pelos reclamantes é de que o boletim volte a ser oferecido presencialmente com o maior controle quanto aos protocolos de segurança. Conselhos, Secretaria e Ministério Público formam força-tarefa em Iranduba para responsabilizar os pais pela participação dos filhos nas aulas remotas. Em reunião na manhã de ontem na sede da 2ª Promotoria de Justiça de Iranduba, foi definida a formação de uma força-tarefa para a realização de busca ativa com o intuito de localizar alunos que não estão participando das aulas remotas durante este período de pandemia. O grupo também vai acionar os pais ou responsáveis de forma mais enérgica para que estes façam o acompanhamento dos estudos dos filhos que recebem as tarefas em casa via internet, apostilas e, em alguns casos, até manuscritas nos próprios cadernos. A força-tarefa é formada pela Secretaria e o Conselho Municipal de Educação, Conselho Tutelar e o Ministério Público. Segundo a coordenadora pedagógica da CEMEI, Ana Priscila de Oliveira, em 50% das 58 escolas do município, os alunos abandonaram completamente os estudos. Os índices são mais altos em Cacau Pireira, Estradas e na sede do município, principalmente entre estudantes do ensino fundamental 2. Nas escolas de pequenas localidades, o aproveitamento foi de quase 100%, segundo a Secretaria Municipal de Educação. O promotor de justiça Leonardo Abinader alerta os pais. Eles serão novamente visitados pela Secretaria de Educação, agora na companhia do Conselho Tutelar, serão chamados à responsabilidade deles, será levado até eles um termo de compromisso e responsabilização, de forma a garantir que seus filhos efetivamente possam conseguir o acesso a esses estudos. 5h43 em Manaus. Fiscais do Instituto Estadual de Defesa do Consumidor apreenderam na manhã de ontem aproximadamente 70 quilos de alimentos em um mercadinho localizado no bairro Jorge Teixeira. Todos os produtos estavam com as embalagens violadas. Entre os produtos apreendidos, a maior quantidade foi de frango, com 61 quilos recolhidos em condições inadequadas para o consumo. Os fiscais também retiraram das prateleiras produtos em conserva. Esse é o segundo dia seguido de fiscalizações em comércios do bairro Jorge Teixeira. Nesta quinta-feira, o Cine Casarão, espaço dedicado à 7ª arte do Casarão de Ideias, no centro de Manaus, recebe como estreias da semana
Os longas Zona Árida, às 16h30, Sem Seu Sangue, às 18h30 e A Verdade da Mentira, às 20h30. E a Amazonas Filarmônica volta ao palco do Teatro Amazonas para apresentar o concerto Mozart Quartetos também nesta quinta-feira, às 20 horas. O evento é gratuito e é promovido pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, com agendamento pelo Portal da Cultura. O Aeroclube do Amazonas, fundado em 1940, completa em 2020 80 anos, no próximo dia 23, quando se comemora também o Dia do Aviador. Criado com o objetivo de formar pilotos que conhecessem as sutilezas da região amazônica, hoje sob a presidência do médico aviador Dr. Luiz Mário, o Aeroclube tem participação efetiva na vida do estado, principalmente como elo entre o interior e a capital. Possui curso de formação de piloto comercial e escola de paraquedismo, além de manter as pistas abertas, salvando vidas diariamente através de suas UTIs. Como lembrou Luiz Mário, o Aeroclube será sempre as asas do Amazonas. A terra indígena Andirá Amaral, na divisa do Pará com o Amazonas, foi reconhecida pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial, INPI, como indicação geográfica para o Guaraná. O Guaraná, que é o Guaraná nativo, e o pão de Guaraná, que é o bastão de Guaraná. Segundo o INPE, esta é a primeira indicação geográfica da espécie denominada de origem no Brasil a ser utilizada por um povo indígena. A concessão foi publicada nesta terça-feira. O município de Boca do Acre, interior do Amazonas, registra um surto de casos de dengue, segundo confirmou a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas nesta terça-feira. Houve aumento de 181% nas notificações da comparação entre os meses de agosto e de setembro. Eleições 2020. O plenário do Supremo Tribunal Federal, o STF, confirmou por unanimidade que o eleitor não pode ser impedido de votar caso não tenha em mãos o título de eleitor, sendo obrigatória somente a apresentação de documento oficial com foto. O deputado Belarmino Lins, do PP, pediu ontem na Assembleia Legislativa que a Defensoria Pública do Estado notifique a operadora Claro em razão dos desserviços prestados pela empresa no município de Fonte Boa, no Alto Solimões. O telefone de internet não funciona em Fonte Boa, disse o parlamentar. O deputado Sinésio Campos, do PT, defendeu a necessidade de o governo do estado ter celeridade no repasse de recursos destinados à manutenção da Fazenda Esperança, no Amazonas, que oferece tratamento para a recuperação de dependentes químicos. A defesa foi feita durante a sessão de tempo na Assembleia Legislativa do Estado, na manhã desta terça-feira, para que o coordenador da instituição no Norte, padre Vinícius Esch Gouveia, fizesse uma explanação sobre as dificuldades que a Fazenda Esperança enfrenta e a necessidade de apoio do Estado. A operação da Polícia Civil do Amazonas e Receita Federal, que resultou nas prisões de 5 pessoas e na apreensão de 700 quilos de maconha do tipo skunk, foi destacada pelo presidente da Comissão Permanente de Segurança Pública da Assembleia Legislativa, deputado estadual Cabo Maciel, líder do PL. O Amazonas registrou 938 novos casos de Covid-19 nesta terça-feira e o total de infectados subiu para 152.796. O número de mortes subiu para 4.363, com mais 13 registros, sendo 4 ocorridos nas últimas 24 horas e 9 confirmados após investigação. Os dados constam do boletim epidemiológico da Fundação de Vigilância em Saúde, a FVSM. O documento aponta que 18.214 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão sendo acompanhadas, o que corresponde a 11,92% dos casos confirmados ativos. O governador Wilson Lima participou nesta terça-feira em Brasília de uma reunião do Fórum Nacional de Governadores com o Ministério da Saúde para discutir o planejamento para a vacinação contra o novo coronavírus no país, prevista para iniciar em janeiro de 2021. No encontro, o ministro Eduardo Pazuello também anunciou a aquisição de 46 milhões de doses da vacina Butantan Sinovac Covid-19 em desenvolvimento pelo Instituto Butantan. A medida faz parte da estratégia do Ministério da Saúde para ampla oferta de vacinação aos brasileiros, que já conta com outros 2 imunizantes, AstraZeneca e Covax. Tomadas as 3 vacinas representam 186 milhões de doses. O governador disse que há uma previsão de que efetivamente as vacinas comecem a chegar aos estados em meados ou no final de janeiro. Aqui foram apresentados alguns prazos, foram apresentadas também as fases em que estão a testagem dessas vacinas, né? Que há uma previsão de que efetivamente ela comece a chegar aos estados em meados ou no final de janeiro. Então isso nos dá uma grande esperança, né? De que a gente
gente possa, o mais rápido possível, voltar à normalidade da nossa vida. Naturalmente que há critérios para que efetivamente isso aconteça, a gente continua seguindo todas as orientações, também repassando para a população. O governador também fez um apelo para que o Ministério da Saúde antecipe a vacinação contra H1N1 no Amazonas. Daqui a 30 dias nós vamos começar o nosso período chuvoso, onde há uma maior incidência de síndromes respiratórias. Então é importante que a nossa população esteja imunizada para que não haja a confusão de que todo mundo que pega H1N1 ou qualquer tipo de síndrome respiratória já é suspeito de Covid. Wilson Lima defendeu ainda que os recursos disponibilizados pelo governo federal para o combate à pandemia também possam ser utilizados no tratamento de pacientes pós-Covid. Eu fiz um apelo ao Ministério da Saúde com relação àqueles pacientes que já estão curados, mas que continuam ocupando um leito de UTI. E o apelo que eu fiz foi para que esse recurso destinado ao Covid também seja destinado para atendimento desses pacientes. As vacinas Butantan, Sinovac e AstraZeneca estão em etapas avançadas de produção, ambas em fase 3, quando são testadas em milhares de pessoas. Polícia. O motorista de aplicativo José Roberto da Silva Ferreira, de 42 anos, morreu ontem à noite em um hospital particular. Ele foi brutalmente agredido por criminosos durante assalto ocorrido na madrugada do último domingo. José Roberto foi encontrado na manhã daquele mesmo dia em um ramal no bairro do Distrito Industrial, na zona leste de Manaus. Horas antes, por volta das 23 horas, ainda no sábado, a vítima pegou uma corrida e manteve o último contato com a sua esposa. Após o desaparecimento, a família ligou para a empresa que faz o rastreamento do carro dele e descobriu que o veículo havia sido abandonado na rua Chico Mendes, no bairro Zumbi dos Palmares, naquela mesma zona. O carro estava com várias marcas de lama, levaram som automotivo e tinha uma camisa com sangue dentro do veículo. Anilson Souza Fontes, o carioca de 42 anos, espancou violentamente e ameaçou de morte a ex-esposa Uda da Silva Costa, de 46 anos, por volta do meio-dia de ontem na residência dela, lá no município de Iranduba. Segundo a autônoma, ela é carioca, ela e carioca não vivem mais juntos há cerca de 4 meses, mas ele não aceita a separação, embora já esteja em outro relacionamento. Uda Costa revelou também que durante os 22 anos em que viveu com o ex-marido, com quem teve 4 filhos, sempre foi maltratada, agredida física e moralmente, mas nunca contou nada para ninguém, nem mesmo para a família. A autônoma relatou uma agressão sofrida ontem que a deixou cheia de hematomas no rosto, nos braços e em outras partes do corpo. Ele estava lá fora e deixou o telefone celular lá dentro do quarto. E eu fechei a porta do quarto, que estava carregando. Aí ele pediu o celular. Só que eu sabia que se ele entrasse dentro do quarto, ele ia me bater. Aí eu fiquei dentro do quarto. Aí ele começou a se expressar que era para abrir a porta, que ele queria o telefone. Aí quando eu abri a porta, ele foi lá me agredindo já. Ele me agrediu, partiu para cima de mim. Eu tô com o rosto machucado. E eu parti pra cima dele, foi agressão. Mas ele mais me agrediu do que eu agredi ele. Eu tô muito machucada, eu tô muito machucada. Meu estômago, meu rosto tá muito ferido. A ocorrência foi registrada na 31ª Delegacia Interativa da Polícia Civil em Iranduba. Alberto Pellegrini, o que mais aconteceu nas últimas horas na cidade? Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Um homem de 36 anos foi preso, Paulo Guerra. Era por volta de 7h30 da noite, Paulo Guerra, quando lá no bairro da Compensa, ele é acusado, Paulo Guerra, ele furtou, ele roubou uma caixa de som da igreja. Ladrão, tá amarrado, vai queimar em nome de Jesus. Esse daí é ladrão que vai penar, meu amigo. Roubou a casa do Senhor. Ele foi preso ainda andando com as caixas de som pelo meio da rua. Que bandido desgraçado. Daí a população viu ele sair da igreja com o material roubado, acionou a polícia, que rapidamente chegou ao local, e ele foi levado ao 19º DIP, onde foram adotados os procedimentos cabíveis, ou seja, ele foi flagranteado devido a estar roubando aí o material da igreja. Não se cantava mais, não se tocava mais corinha de fogo na igreja, porque não tinha mais caixa de som. Agora já era, tá preso, graças a Deus aí, e as orações dos irmãos
que conseguiram aí apreender esse bandido. Pronto, socorro, 28 de agosto. Um homem deu entrada à vítima de agressão física, levou uma paulada na cabeça. As primeiras informações dão conta que trata-se de um triângulo amoroso. Esse homem se envolveu com a namorada do reparador de carros. Ela ia todos os dias vigiar o marido trabalhar. E lá conversava com um, conversava com outro, até que num desses papos aí, Paulo Guerra, ela foi levada na lábia e acabou caindo nos braços de um outro homem. O reparador de carro viu toda a situação e meteu-lhe uma paulada na cabeça de seu oponente. A mulher, a pivô da confusão, foi perdoada pelo reparador de carro. Ela foi seduzida por outro homem, ainda assim ele a perdoou. Pronto, socorro, Lúcio! No gigante da zona leste da cidade, um homem deu entrada por volta de 21 horas e 30 minutos no Bico do Urubu. Ele estava mais para lá do que para cá. Esse foi o 10.020 do Jornal da Manhã. Esse homem apanhou a murros, chutes, socos, pontapés, pauladas, tijoladas na cabeça. Isso aconteceu no bairro Ouro Verde na noite de ontem. O homem deu entrada no pronto-socorro do Lúcio entre a vida e a morte. Mas graças às ações dos anjos da vida daquela unidade de saúde, os médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem salvaram a vida desse homem. Ele está internado, está por lá meio ruim a modo, mas não vai partir agora não. Segundo as informações, não é dessa vez que ele vai morrer. Vai penar mais um pouquinho, mas morrer não é dessa vez, mesmo levando uma pisa, levando paulada, levando tijolada, não é dessa vez que esse homem, que não é Boa Vista, vai partir desta para pior. Pronto, socorro, Platão Araújo! É o 10.020 do Jornal da Manhã, no pronto socorro, Platão Araújo. Um homem deu entrada, vítima também de agressão física. Ele apanhou e apanhou muito. A golpes de garrafada, gargalo de garrafa, a golpes de murro, chutes, socos e pontapés. As informações dão conta de que esse homem, Paulo Guerra, 10.020 do Jornal da Manhã, se desentendeu com seu colega de copo em uma bebedeira no bairro do Mutirão. Tem uma área no Mutirão ali próximo à feira, e a cachaçada é durante 24 horas. E ontem, em plena luz do dia, esse homem acabou sendo ferido, e bastante ferido, mas foi levado ao pronto-socorro Platão Araújo, onde foi muito bem entendido, e não é dessa vez que ele vai partir desta para pior. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. E atenção, conforme a Rádio Difusora já noticiou com riqueza de detalhes ainda há pouco, com o chefe Paulo Guerra, foi dito por ele que o motorista de aplicativo José Roberto da Silva, de 42 anos de idade, morreu agredido. Ele sofreu uma grande agressão no último domingo, foi lá no ramal do Brasileirinho, ficou internado e infelizmente acabou morrendo a noite passada. Uma grande manifestação será feita ainda no dia de hoje para pedir maior segurança em relação à violência contra motoristas de aplicativo. Um ex-presidiário morreu na bala, morreu no tiro, morreu com o bombom da morte. Tudo aconteceu, Paulo Guerra, 10.020 do Jornal da Manhã, no bairro Cidade de Deus. Ele estava sentado em frente da sua casa, estava tranquilo a modo, e se achar, ele ria, achava graça. Paulo Guerra, ele não sabia não, mas ele estava perto de morrer. Foi quando chegou o motoqueiro, quando chegou o pistoleiro montado em uma motocicleta. Ele sacou a arma e disparou. 1, 2, 3, 4 balaços no corpo da vítima, que não resistiu aos ferimentos. E morreu na bala, morreu no tiro, morreu no bombom da morte.
profundamente lamentável. Era amanhã de ontem, quando o programa do garotinho Valdir Correia liderava mais uma vez a audiência e chegava a informação de um gravíssimo acidente na rua Paulo Jacó, ali por perto, ali entrando ali pelo lado do Motel Playboy, vai bater lá no local do acidente. Daí, Paulo Guerra, houve esse acidente onde possivelmente a motorista de aplicativo, a Dani, teria dormido ao volante, Paulo. O carro bateu violentamente na traseira de um coletivo e a jovem acabou morrendo na hora. O corpo dela está sendo velado nesse momento, lá no bairro Colônia Antônio Aleixo, e quando sair para o cemitério, para o enterro, lá por volta de 10 horas da manhã, se não estou enganado, vai haver uma grande manifestação também por parte dos motoristas de aplicativo. Uma carreata, na realidade. Olha a morte! Paulo Guerra, ouvinte do Jornal da Manhã. Um homem morreu. Um homem foi apresentado à morte na ponta de uma faca. Isso aconteceu lá na rua Major Gabriel, aí no centro da cidade. Ainda tem gente que diz, ai, como a Zona Leste é violenta. E aí no centro, olha a morte aí no centro, perto de ti, Paulo. A morte aí no bairro não, aí no centro da cidade, na área central, na área do centro. O homem foi barbaramente assassinado a facadas. Não se sabe ainda as circunstâncias do crime. Departamento de Perícia Técnica Científica, carro-tumba do Instituto Médico Legal, saíram do centro agora há pouco, com destino ao sangue do IML, onde o corpo está nesse momento dentro do rabecão, dentro do carro do Instituto Médico Legal. O IML registrou nas últimas 24 horas 77 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. Onde o passarinho da morte mais uma vez sobrevoou a cidade. Passarinho da morte foi visto agora há pouco no centro da cidade, na Avenida Major Gabriel. Agora é contigo, Paulo Guerra. Esportes. STJD indefere pedido de São Paulo para anulação da partida contra o Atlético Mineiro. O clube alegou no pedido que houve erro de direito no gol anulado de Luciano. Na semana passada, Leonardo Gaciba admitiu que ocorreu falha na utilização do VAR. Na estreia de Felipão, o Cruzeiro foi a Ponta Grossa, no Paraná, e venceu o Operário por 1-0 com gol de Arthur Caíque aos 39 minutos do segundo tempo. Na primeira entrevista coletiva desde que retornou ao Clube Celeste, Scolari avaliou a partida dentro das possibilidades de quem tem dias no cargo e admitiu que o triunfo não veio com grande exibição, um verdadeiro sufoco. Os outros jogos da Série B ontem América Mineiro 3, Brasil de Pelotas 1. Juventude 3, Avaí 0. Oeste 0, Náutico 1. Os jogos de ontem pela Libertadores da América. Santos 2, Defensa e Justiça 1. Olímpia 0, Delfim 1. Penharol 3, Atlético Paranaense 2. Colo-Colo 0, Jorge Wilstermann 1. River Plate 3, LDU de Quito 0. São Paulo 5, Binacional 1. Hoje pela Libertadores tem Flamengo e Junior Barranquilla às 21h30 pelo horário de Brasília, no Maraca. Últimas notícias. A Caixa Econômica Federal paga nesta quarta-feira mais uma parcela do auxílio emergencial a 5,2 milhões de trabalhadores. Aos trabalhadores que fazem parte do Bolsa Família, o pagamento já é referente à segunda parcela de R$300 desse benefício. Nesta quarta recebem 1,6 milhão de trabalhadores cujo número do NIS encerra em 3. Entre os demais trabalhadores estão 2,3 milhões que vão receber a primeira parcela do auxílio emergencial à extensão de R$300. Outros 1,3 milhão ainda vão receber algumas das parcelas de R$600. Entre eles, trabalhadores que fizeram a contestação entre os dias 20 de julho e 25 de agosto e que receberão a primeira parcela, a primeira das 5 parcelas de R$600 do benefício. Loterias.
Ninguém acertou as 6 dezenas do concurso 2.310 da Mega Sena sorteados ontem à noite. O prêmio acumulou e para o sorteio desta quinta-feira o valor previsto é de 32 milhões de reais. As dezenas sorteadas foram estas: 13, 17, 28, 29, 42 e 53. A Quina teve 52 apostas, cada uma vai receber R$34.291,23. A quadra teve 3.573 ganhadores com premiação de R$712,94. STF permite prisão domiciliar a pais e responsáveis por menores e pessoas com deficiência. Decisão da segunda turma estende benefício que já valia desde 2018 para grávidas ou mães presas. Pais e outros parentes podem ser beneficiados. A análise dos casos será individual. A quinta turma do Superior Tribunal de Justiça negou nesta terça-feira 7 recursos da defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva relacionados a desdobramentos das operações Lava Jato, que apura desvios ligados a Petrobras e spoofing, que investiga a invasão de celulares de outras autoridades, entre elas do juiz Sérgio Moro e procuradores. Os recursos foram negados por unanimidade. Os ministros seguiram o voto do relator Félix Fischer, que rejeitou todos os pedidos. Não houve debates e a defesa de Lula não se manifestou durante o julgamento porque não há previsão nesta etapa processual. 6h42 em Manaus. Sindicatos e trabalhadores das empresas afetadas pelo veto do presidente Jair Bolsonaro à prorrogação até 2021 da desoneração da folha de pagamento fizeram nesta terça-feira uma manifestação em Brasília, na qual pediram ao Congresso Nacional a derrubada do veto. Bolsonaro vetou em julho o dispositivo que prorrogava até o ano que vem a desoneração da folha das empresas de 17 setores da economia e que empregam mais de 6 milhões de pessoas. A média móvel de casos e de mortes pela Covid no Brasil voltou a ficar estável. O país registrou 662 mortes pela doença em 24 horas e chegou a 154,8 mil óbitos. No mês passado, os registros indicaram queda nas mortes durante a semana iniciada pelo feriado de 7 de setembro. Desta vez, os 8 dias de queda coincidiram com a semana do feriado de 12 de outubro. Em casos confirmados desde o começo da pandemia, 5.274.817 brasileiros já tiveram ou têm o novo coronavírus. A média móvel de novos casos foi de 22.856 por dia, uma variação de menos 15% em relação aos casos registrados em 14 dias. Ou seja, também voltou a faixa que aponta a estabilidade. O Brasil fez 11,5% menos testes diagnósticos de Covid-19 em setembro do que em agosto, apontam dados preliminares do Ministério da Saúde. Foram 944.712 testes do tipo PCR realizados no mês passado contra 1.067.656 no mês de agosto. E os especialistas alertam, a taxa de positivos segue alta. O Ministério da Saúde anunciou que vai comprar 46 milhões de doses da Coronavac, vacina contra a Covid-19 do Instituto Butantan, em São Paulo, produzida em parceria com a empresa chinesa Sinovac. A União deve investir 2,6 bilhões de reais até janeiro. Até a semana passada, essa imunização estava fora do Programa Nacional de Vacinação do Governo Federal. Assim como as demais vacinas em estudo no Brasil, a Coronavac está em fase de testes e sua eficácia ainda precisa ser comprovada antes que o uso seja liberado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. O senador Chico Rodrigues, flagrado com dinheiro na cueca, se licenciou por 121 dias do cargo. Diante desse pedido, o ministro Luiz Roberto Barroso do STF suspendeu o afastamento temporário do senador. O suplente Pedro Arthur Rodrigues, que é filho do parlamentar, deve ser convocado a assumir o mandato. Na página do Senado, Rodrigues já aparece como fora do exercício do mandato. O indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para a vaga de Celso de Mello no Supremo, que se aposentou do cargo neste mês, Cássio Marques, vai ser sabatinado hoje.
na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Para assumir como ministro, ele tem que ser aprovado primeiro na sabatina na Comissão de Constituição e Justiça. Depois terá o seu nome submetido à votação do plenário principal do Senado, onde precisará do apoio da maioria absoluta, metade mais um, dos senadores. Marques é desembargador do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Ontem o plenário do Senado aprovou por 53 votos a 7 a indicação do ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Jorge Oliveira, para o Tribunal de Contas da União. O ministro Alexandre de Moraes é o novo relator do inquérito do Supremo Tribunal Federal que apura se o presidente Jair Bolsonaro tentou interferir na Polícia Federal. Lembrando que o inquérito estava nas mãos do ministro Celso de Mello, que se aposentou. A escolha de Moraes foi feita por sorteio eletrônico determinada pelo presidente do Supremo, Luiz Fux, que atendeu a um pedido da defesa do ex-ministro Sérgio Moro. Ela corre antes da sabatina de Cássio Marques, indicado por Bolsonaro para substituir Celso de Mello. Pelas regras, se não tivesse redistribuição, caberia ao substituto a relatoria do caso. A NASA informou na noite de ontem que dados enviados do espaço indicam que a sonda Osiris-Rex conseguiu coletar com sucesso amostras do asteroide Bennu. A missão foi considerada uma operação de engenharia complexa. O governo irlandês decretou ontem um novo bloqueio nacional que obriga os cidadãos a permanecerem em casa na tentativa de conter a propagação do novo coronavírus. Com isso, a Irlanda se tornou o primeiro país da União Europeia a retomar o lockdown diante da segunda onda da Covid-19 no continente. Em pronunciamento televisivo, o primeiro-ministro da Irlanda, Michel Martin, informou que bares, restaurantes e comércios não essenciais fecharão suas portas por pelo menos 6 semanas. Os estabelecimentos só poderão fazer venda para viagem. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, compareceu na noite de ontem a um comício no estado-chave da Pensilvânia em busca de atrair eleitores, enquanto o número de votos antecipados na disputa entre ele e o democrata Joe Biden ultrapassou os 35 milhões a 2 semanas do dia da eleição. A viagem de Trump aconteceu um dia antes de o antigo chefe de Biden, o ex-presidente Barack Obama, fazer campanha para o candidato democrata também na Pensilvânia, que terá um papel importante na decisão de quem ganhará a disputa no dia 3 de novembro. Novos dados nesta terça-feira também mostraram Biden mantendo sua liderança sobre Trump em Michigan, enquanto os dois estavam em um empate técnico na Carolina do Norte. Ao menos 11 mulheres morreram nesta quarta-feira no Afeganistão em um tumulto perto do consulado do Paquistão em Jalalabad, leste do Afeganistão, onde milhares de pessoas estavam reunidas para solicitar vistos. 10 pessoas, 2 homens e 8 mulheres ficaram feridas, informou Zahir Adel, porta-voz do Hospital Central de Nangarhar, província da qual Jalalabad é a capital. Milhares de pessoas estavam reunidas em um estádio próximo ao consulado paquistanês de Jalalabad, a 150 quilômetros da capital Cabul. O tumulto aconteceu quando as pessoas começaram a sair do estádio, de acordo com o porta-voz do governo provincial de Nangarhar, Ataullah Khourdiani, que confirmou o balanço de mortos. A Conferência da ONU sobre Comércio e Desenvolvimento, UNCTAD, prevê uma queda anual de 7 a 9% no valor do comércio global para 2020, apesar dos sinais de recuperação no terceiro trimestre. A agência estima que em todo o mundo este tipo de operações seja cerca de 5% menor no terceiro trimestre de 2020 do que durante o mesmo período em 2019. O valor representa uma melhora em relação ao segundo trimestre, quando caiu 19%. Para o último trimestre de 2020, a UNCTAD prevê uma queda de 3%, mas destaca incertezas devido a preocupações sobre a evolução da pandemia. O relatório destaca a notável recuperação comercial lá na China. As exportações do país caíram nos primeiros meses da pandemia, estabilizaram no segundo e se recuperaram fortemente no terceiro trimestre, com um crescimento de quase 10%. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta quarta-feira. O Globo, Rio de Janeiro. Ministério vai comprar 46 milhões de doses da Coronavac, vacina chinesa feita com o Butantan. Folha de São Paulo. Moraes vira relator do inquérito que investiga acusações de Moro contra Bolsonaro. O Estado de São Paulo. Às vésperas de eleição, Trump pressiona Brasil em busca de boas notícias. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Brasil é convidado a participar de programa para levar mulher à Lua. Estado de Minas. Ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, cancela compromissos após
suspeita de Covid. Jornal do Comércio no Recife. Recife é capital com maior taxa de mortalidade por Covid a cada 100 mil habitantes no Nordeste. Fortaleza, Diário do Nordeste. Funcionário de fábrica em Fortaleza é feito refém por criminosos e morre durante intervenção policial. Porto Alegre, 0 hora. Flagrado com dinheiro na cueca, senador Chico Rodrigues pede licença de 121 dias para filho assumir como suplente. As edições impressas locais, o centenário Jornal do Comércio. Indústria de concentrados com segurança jurídica. A crítica. Internações crescem 91,4% em 12 meses. Em tempo. Abrigos de Manaus, mais de 40 crianças esperam por adoção. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram dessa edição reportagens J. Rai e Alberto Pellegrini. A sonoplastia de rádio foi de Itamar Jardina e Hamilton Cabral. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra.